Olá pessoal, estamos agora na nossa aula 3, no nosso terceiro degrau do módulo 4, do nosso ciclo básico, né? O fundamental, os fundamentos. Aqui é o ciclo onde todos começam, né? Independente da profissão, a gente aprende a pegar os fundamentos e como lidar melhor com essa tecnologia de propósito geral que é a inteligência artificial. Não só ela, como qualquer outra inovação que tem surgido por aí, ok? Nesta aula a gente vai ver algo muito interessante sobre as profissões que não acabaram, mas perderam a relevância no sentido de perfis de profissionais, tá? Vocês vão entender isso, né? A gente vai ter um processo aqui de entendimento sobre perfis de profissionais. Vai ficar mais claro para vocês ao longo da aula. E com isso, vocês vão aprender, né, sobre alguns casos aqui, a questão de alteração de perfil de profissional, identificar as atividades que perderam valor cognitivo para a inteligência artificial, né? Não necessariamente o valor cognitivo, mas certos valores cognitivos, né? Em termos de execução cognitiva que a máquina está sendo capaz de fazer. Vocês também vão aprender a diferenciar a perda de emprego de perda de centralidade na cadeia de valor. Está tendo uma mudança e essa mudança ela não está sendo especificamente de emprego ou profissão, mas de perfil, tá? E além disso, vocês vão entender aqui o que significa isso, né? Onde que a relevância profissional, para onde que ela está indo. Isso baseado não só nos padrões que eu vou mostrar aqui, como em tudo que a gente já aprendeu até esse momento nesse processo aqui de escadinha. Ok? Então vamos usar o termo aí de faxina cognitiva no sentido de existem algumas tarefas dentro de todas as profissões que a inteligência artificial está fazendo uma faxina no sentido de não só ela assumir essas tarefas, como ela fazer muito melhor, né? E deixar muito mais limpo e com melhor qualidade e forçando o profissional a ter um pequeno deslocamento aí, né? Deslocamento cognitivo na própria profissão, tá? Ou atuando, criando uma abordagem diferente dentro daquela profissão. Então, eu falei em alguma aula, talvez foi na aula inaugural, que o profissional agora ele é muito mais rápido. Está cada vez mais evidente isso, né? O indivíduo ele é mais rápido do que a empresa, que é mais rápido do que a universidade, tá? Desse tripé, a universidade é a mais lenta de todas, em termos de evolução tecnológica, tá? Em termos de adoção. A universidade é a mais lenta de todas, seja qual universidade for. Depois é a empresa, seja qual empresa for, e depois é o indivíduo, tá? Desde que esse indivíduo queira, né? Entenda qual que é o processo de alteração, porque nós, enquanto indivíduos, a gente não tem que alterar a grade curricular, a gente não tem que discutir com conselhos, basta a gente estudar, conhecer como está o processo, e em cima do processo de como anda o contexto do nosso mundo, a gente decidir qual que é o caminho que iremos seguir. Isso é um processo muito rápido comparando com esses dois, né? Então, é o que está acontecendo agora. Tá? Diferente da época da substituição de trabalhos manuais e braçais, que não tinha como fazer essa transferência, né? Como que você vai transferir um trabalho manual para um trabalho manual acessório? Não tem, mas agora trabalho cognitivo tem. Tá? E aí a gente acaba se deparando, né, com a pergunta errada. Tá? Tentando responder uma pergunta que não é uma pergunta boa de ser feita ou boa de ser respondida, né, sobre quais empregos vão desaparecer, tá? Porque a questão não é a extinção das profissões, tá? Mas, como eu falei, essa reorganização do que nós consideramos valioso para o ser humano. E aí, o que a inteligência artificial está fazendo é assumindo as tarefas repetitivas e volumosas, fazendo com que esses profissionais, por conta própria, isso é muito importante, por conta própria, eles se promovam para a execução da estratégia.
E como que eles vão conseguir se promover? Ter acesso ao conhecimento de como fazer isso. Então, você tendo acesso ao conhecimento de como fazer isso, você muda, né, o seu foco. Ao invés de ter um medo de se tornar obsoleto, gera, né, entende que há uma oportunidade de ascensão na cadeia de valor, independente da profissão, independente do mercado, independente do nível de experiência que você tenha. Tá? Quem ainda tiver com dificuldade de entender isso, faça, por favor, perguntas que eu vou responder na plataforma. E também temos atividade nesta aula para que vocês possam exercitar dentro da sua área de atuação. Tem um PDF anexado aqui. Tá? Não deixem de fazer para que vocês fixem. Tá? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Se espera, né, que o ser humano seja capaz de fazer a generalização. Então, vou trazer alguns exemplos aqui de profissões no nível superior comuns, que a maioria dos profissionais que estão fazendo esse curso já estão ou têm curso superior ou estão executando tarefas equivalentes a tarefas de nível superior, mesmo que não tenham nível superior. Tá? Então, é por isso que está esse foco aqui. Então, olha só, como eu falei, a primeira onda que está limpando o terreno, fazendo essa faxina, é aquela que está atingindo o trabalho intelectual, que é volumoso, repetitivo e previsível. Tá? Aquele que você pode ensinar qualquer pessoa, por mais que mesmo que ela não tenha qualificação para tal. Eu vejo muito médico, muito advogado, muito engenheiro, muito programador, né, muito contador, né, diversas profissões executando tarefas as quais, se você pegasse uma pessoa com o primeiro grau, que sabe ler e escrever, se você treinasse ela, ela conseguiria executar. Por mais que a gente negue isso, a gente vê isso no dia a dia. Tá? Então, essas tarefas são tarefas fáceis de serem ensinadas, são tarefas repetitivas, tarefas volumosas, que podem ser previsíveis e podem ser substituídas. E por muito tempo elas foram a base de entrada de muitas profissões. Aqueles profissionais que estão em fase de estágio, em fase de primeira experiência profissional, como júnior, né? Esta fase ela já não está fazendo tanto sentido mais, tá? Esse perfil de júnior atual não está fazendo tanto sentido. Para quem é júnior, vai ficar claro para vocês e eu espero que vocês entendam também. E muito pelo contrário, não entendam que isso vai substituir vocês, mas vai forçar com que vocês mudem o perfil de trabalho de vocês. Tá? Então, no caso aqui do direito, esse tipo, né, de terreno que está sendo limpo é a força bruta da pesquisa jurídica. Na medicina, a burocracia que afeta o médico afasta, né, o médico do paciente. No caso da engenharia de software, da programação, desenvolvimento de software, aquele código repetitivo que não agrega nada a você, né, mas que é necessário que você faça, senão não tem o resultado final. Então, estas tarefas são tarefas predominantemente desenvolvidas em grande parte tanto por profissionais experientes quanto por profissionais juniores, mas elas não podem deixar de serem feitas, ok? Mas o que está acontecendo é que a inteligência artificial está fazendo uma pequena grande transformação nisso. Então, no caso do direito, né, a gente está cansado de fazer projeto na área do direito e é sempre a mesma coisa, né? O fim da hora de trabalho manual e do valor por volume, tá? E digo mais, né? Muitas vezes a gente, não só a gente, como várias pessoas estão deixando de buscar advogados para fazer revisões rápidas de contrato, né? Utilizando a máquina para isso. Por quê? Questões de tempo que os advogados demoram e custo. Então eles estão sendo substituídos, né, nesse processo, a não ser que eles adotem
eles mesmos adotem essa técnica e façam uma transformação no modelo de negócio deles. Eu sei que existe uma regulação muito grande da OAB, mas os advogados eles precisam inovar, independente da OAB. Tá? Existem formas disso. Não é o foco desse curso para ensinar, empreender e trabalhar com inovação, mas é muito possível qualquer profissão inovar dentro de um mercado, por mais que ele seja regulado. Tá? Então, o alvo da faxina aqui, falando da inteligência artificial, né? Revisão de milhares de contratos em fusões, pesquisa de jurisprudência e rascunhos iniciais de petições. Né? O trabalho braçal intelectual que consumia a maior parte de advogados juniores. Braçal no sentido de repetitivo, né? Baseado em regras. Vocês vão lembrar daquele primeiro módulo lá que a gente pegou um trabalho, a gente dividiu em tarefas, a gente organizou em 3 caixinhas. A perda de valor, esse modelo aí de cobrança por horas entra em xeque. Atenção, pessoal da engenharia, principalmente engenharias tradicionais, como engenharia civil, vocês têm que pensar sobre essa questão de cobrar por hora. Não existe isso mais, tá? Não deveria existir isso mais. Vocês conseguiriam se diferenciar muito se vocês não cobrassem por hora. Então, se uma tarefa que valia 16 horas de trabalho agora leva minutos, como justificar o custo, né? Então, o valor deixa de residir no tempo sentado na cadeira. Então, a forma de cobrança ela tem que mudar. Isso se chama inovação de modelo de negócio. Também é um tema dentro da área do empreendedorismo, que não é o nosso foco aqui. Empreendedorismo / inovação. Então, o que está acontecendo, né? É necessária essa transferência, né? Os bons profissionais já estão entendendo isso, e inclusive os júniores, né? Quando eu falo de bons profissionais, eu não estou trazendo especificamente profissionais sêniores, tá? Inclusive tem profissionais juniores aí que batem de frente com profissionais sêniores em nível de capacidade, tá? Antigamente a intuição ela era focada para achar algo, para resolver problemas extremamente específicos, né? Achar algo no mar de confusão, né? Agora não. Agora vocês aprenderam isso, ficou muito claro para vocês no módulo 3, mas também para saber fazer perguntas à inteligência generativa, artificial generativa, e também para todos os tipos de inteligência artificial, né, interpretar as respostas de forma estratégica. Né? Então, construção, esse processo de construção com suporte de inteligência artificial. Então, o foco de todos os profissionais está migrando para negociação e estratégia de casos e relacionamento com o cliente. Os profissionais de direito. Então, tem um estudo aqui dentro de alguns escritórios de advocacia nos Estados Unidos, de 16 horas para alguns minutos. Isso nós já também fizemos nos cases nossos na área jurídica, a gente já conseguiu reduzir processo de 8 horas, 8 vezes 5, 40, de 40 horas semanais para 15 minutos. Então, e o mais triste é que são coisas que foram desenvolvidas que os próprios profissionais da área poderiam desenvolver. Né? Então, é o que eu falo, né? E que a gente vai aprender na trilha do mestre das profissões. Se o profissional tem uma cabeça de cientista de dados e aprende a resolver o próprio problema, ele se diferencia. Porque o que está acontecendo é que os profissionais, para resolverem os próprios problemas, estão contratando cientistas de dados, que não são da área deles. Mas o problema é deles, né? Mas por que eles não resolvem? Porque não tem acesso, não tem interesse em estudar as ferramentas dos cientistas de dados, né? As técnicas da ciência de dados, que é o que nós vamos habilitar qualquer profissional a utilizar na trilha mestre da profissão. Tá? Vamos na medicina aqui. Medicina existe um problema também, né? Que é um problema que eu não vou discutir aqui, da visão da medicina, né? Do médico, né? Como que o médico enxerga o paciente. Esse problema eu não vou conseguir resolver. Mas entendendo para os médicos que focam, né? Que preocupam em focar no humano, porém não tem muito tempo, porque tem que ficar preenchendo prontuário, transcrevendo consultas, triagens.
isso acaba tirando esses médicos do que eles gostariam de fazer, né? Então, burocracia clínica, isso acontece muito com o pesquisador também, com o professor, né, universitário, né? Muita burocracia operacional dentro da universidade, né? E isso acaba dificultando ele afastando ele, né, colocando ele com menos tempo para dedicar à própria pesquisa ou à aula. Então existe isso também dentro da universidade, né? Então, esse é o alvo da faxina, que a inteligência está resolvendo esse problema, né? E aí o médico passa a se deslocar para um novo epicentro de valor, ou seja, um novo centro do valor dentro da área medicina, né? Então o médico, antigamente, eu já estou considerando isso antigamente, né? Ele tinha que focar não só no atendimento ao paciente, no foco de estudo dele, mas também na parte burocrática, né? Agora não precisa mais. Ele pode deslocar isso para o centro, que é o paciente, e nos estudos, nas pesquisas dele, e delegar isso para a máquina, tá? Então o foco muda, tira o médico das tarefas mecânicas e desloca ele da administração para o cuidado, da digitação para a empatia e a conversa. Como fazer isso, Gibran? Porque eu trabalho no hospital, que é extremamente engessado, começa trazendo essas ideias, você mesmo fazendo no que pode, delegando e você mesmo fazendo. Isso é o empreendedorismo individual, né? O intraempreendedorismo. Que o foco da trilha da profissão também vai trazer uma visão de intraempreendedorismo. A gente não pode ficar sentado reclamando que o ambiente que a gente está não permite isso, porque esse ambiente que a gente está, ele é influenciado também pelas nossas decisões e nossas ações, né? Mas se for um caso extremamente impossível, a solução é se qualificar e ir para um local que te valorize, que permita com que você exerça esse papel. O emprego está difícil, tudo. Olha, emprego difícil para profissional bem qualificado é raro, tá? Que é o nosso objetivo aqui. Aí, a prova, né? Aqui um caso aqui da German Network Open, isso aqui tem nas referências no final da aula, 90% em redução de carga de trabalhos, no caso aqui no estudo deles, em triagens oncológicas, 90% de redução na carga de trabalho. O médico ele não deixa de tomar a decisão, né, de fazer análise crítica, criar os processos, trabalhar com os processos de tratamento, novos modos de tratamento, acompanhamento, ele não deixa de fazer isso. Porém, a carga de trabalho em triagens e suporte assistivo, a máquina substituiu, reduziu 90%, né? Reduziu 90% do tempo. E um paradoxo surpreendente aqui, uma notícia boa, até né, otimista, ao meu ver, mas é o que foi identificado lá. 84% dos médicos notaram melhora na comunicação com pacientes após adotarem assistência da inteligência artificial. Aqui eu não estou especificando qual técnica, se é generativa, se é clássica de inteligência artificial, isso não importa. A gente vai trabalhar com essas abordagens na trilha mestre da profissão e de cientista sábio. O objetivo aqui é mostrar o deslocamento, né? Esta aula, o objetivo é que vocês entendam, independente da profissão que vocês estejam, há um deslocamento de valor, de atuação e de perfil de profissional, ok? E dentro da engenharia, que eram aqueles 3 casos que eu falei, primeiro o direito, agora o médico, né, medicina, agora a engenharia mais focada na engenharia de software, mais especificamente desenvolvimento de software, né, e estruturação e construção de sistemas. Uma dica que eu dou, né, para o pessoal que está começando agora, parem de focar em qual linguagem vocês sabem mais, né? Eu vejo as pessoas perguntando, né, qual linguagem vocês usam, qual biblioteca vocês usam. Esqueçam isso. Eu fiz engenharia elétrica, eu lembro no primeiro período de um professor de algoritmo e estrutura de dados, que ele falou para a gente, para a turma, o seguinte: o bom profissional, ele entende como que funciona um algoritmo, né, como funciona um processo de resolução estruturada de problema.
e de criação estruturada de solução. Este é o bom profissional. E aí, quando ele aprende a fazer isso, ele vai escolher qual que é a linguagem de programação que ele vai utilizar para cada caso. E aí o aprender vai ser o mínimo, não vai ser o problema aprender a linguagem de programação. Isso nunca foi comigo. E nunca foi com grande parte das pessoas que eu conheço. Agora, aquele que foca só em aprender a linguagem, como se cada linguagem fosse algo totalmente diferente, sem entender os conceitos, os fundamentos da linguagem, ele está indo para um caminho errado, principalmente agora. E esse professor falou numa época que não existia esses sistemas assistivos do desenvolvimento de programação, não existia isso. Ele falou naquela época. Hoje reforça mais o que ele fala. Então, o profissional dessa área também tem que pensar mais. Eu vejo muito viés em pensar pouco dentro dessa área, porque é a área que eu tenho mais contato, né? A área de profissionais e de fornecedores, de empresas, etc., que eu tenho mais contato. Então, o que está sendo o foco da inteligência artificial que ela está fazendo essa faxina? Ou seja, ela está limpando isso, deixando isso para ela resolver e está transferindo esse profissional por outro epicentro de valor. A escrita de código, que a gente chama boilerplate, né? O código bola de prata, que é o código de base, que é o fundamento, as fundações necessárias, porém elas não têm baixo valor agregado, né? Ou seja, você tem que estruturar um código, você tem que criar as classes, tem que criar as funções, tem que estruturar as ideias, independente, tem que construir as interfaces. Em todo código você precisa fazer isso, né? E não tem como evitar isso. Só que isso a máquina faz, né? Então não deveria ser o foco. Então a perda de valor, os profissionais que ainda insistem nisso, eles têm que competir com a velocidade de programação ou volume de linhas de códigos com a máquina, né? Então, o programador que executa tarefas bem definidas está perdendo espaço, né? Então, parem de acreditar que o melhor para você é seguir tarefas bem definidas no escopo, etc. Logicamente, é melhor para a gestão, desde que o profissional tenha essa dificuldade, né? Agora, imagina se nenhum profissional tivesse essa dificuldade, né? Então, muitos processos de gestão eles são criados baseado nas dificuldades dos profissionais. Lembrem-se disso. Tá? O novo epicentro de valor. A pergunta muda, né? De quão rápido você escreve essa função, ou seja, isso não é tão importante, ou de qual linguagem você usa, para o quão bem você consegue arquitetar um sistema complexo, prever problemas e desenhar uma solução elegante. Tá? Isso serve também para os cientistas de dados, que a gente vai trabalhar muito na trilha cientista sábio. Então, outro estudo aqui, ó, 56%, né, de aumento na velocidade de conclusão de tarefas. Para desenvolvedores que utilizam programação assistida. Né? São tarefas de baixo valor. Logicamente, eu não vou falar para a máquina, cria um software para que eu possa descobrir novos planetas. Não é assim que funciona, né? Descobrir novos planetas é uma visão do astrônomo, né? Deveria ser uma visão do astrônomo, astrofísico, e não do cientista de dados, né? Mas ele precisa usar conhecimento de ciência de dados. Para isso ele precisa construir um sistema que faça análise de dados em cima disso, e esse sistema vai ter que ter código também, vai ter que ter modelos, vai ter que ter códigos estruturados, baseados, né, em programação tradicional, né? Então a coisa, ele pode se dar ao luxo hoje de escolher o que ele deve fazer que é importante para ele e delegar a tarefa repetitiva para a máquina. Ok? Então, olha que interessante. Essa analogia de faxina é no sentido de liberar espaço, tá? Então, ela libera o espaço para que o ser humano não precise atuar naquele conjunto de tarefas da profissão dele, e ele passa a pegar mais pesado, né, em outro conjunto de tarefas da própria profissão, que são mais relevantes para ele, para os resultados dos quais ele deseja chegar e que gerem mais valor. E toda essa parte repetitiva, baseada em regras, etc., ou que a máquina pode ser utilizada como assistência humana, a máquina contribui.
Então, quando a gente está trabalhando na empresa, né, e vê que um fornecedor, pô, esse fornecedor está começando a automatizar muita coisa que eu faço aqui. Então não enxergue como o fim da história. Está na hora de você repensar sobre o seu posicionamento enquanto perfil profissional, tá? Então entenda como sendo um começo da sua transformação, tá? Então é um começo dentro da sua transformação, desde que você seja esperto, entenda o caminho, que é o que a gente tem mostrado aqui nesses módulos. E aí ela não só te auxilia nesse processo criativo, como ela te auxilia nesse processo de construção da solução, de tomada de decisão, né, de criação do seu plano de execução, que é a base ensinada no módulo 3. E agora a gente está falando, trazendo alguns casos, trazendo algumas consolidações do que foi falado e evidências do que foi falado no módulo 3. Tá? Então, no caso aí da engenharia e arquitetura, agora trazendo para todas as engenharias, possibilidade de geração massiva de alternativas, por exemplo, tá? De projetos. Agora, não pensem o seguinte, né? Eu sou de uma área de engenharia, mecânica, civil, qual for, que utiliza AutoCAD, mas o pessoal do AutoCAD não fornece ainda esses sistemas são caros. Eu não estou falando de vocês usarem sistemas proprietários de outros fornecedores, não. Creio que você já tenha entendido que grande parte das soluções das automações que podem ser feitas, vocês mesmos podem construir. Ou vocês mesmos podem entender como adaptar. É o que a gente vai ver na trilha o mestre da profissão, tá? Independente da profissão. E ciência e pesquisa, para quem está na universidade, que é uma área que eu gosto muito, eu tenho muitas ressalvas sobre a forma que a universidade lida hoje com as pessoas, e eu até passo muita dificuldade em cima disso, porém existe um perfil de pesquisador que ele vai cada vez mais se destacar na universidade, tá? E vai permitir com que ele aplique o seu conhecimento em larga escala como nunca antes aconteceu. E aí, quando a gente fala para engenharia e arquitetura, o mando como curador estratégico de possibilidades, né? A construção de soluções, né? Design generativo. Muitas e muitas ressalvas para utilizar ferramentas generativas de inteligência artificial. Todas essas ressalvas estão muito e muito bem detalhadas no módulo 3 anterior, né? Espero que tenha ficado claro e pratiquem o máximo que vocês puderem, exercitem o que foi ensinado no módulo anterior, para que vocês não caem no risco que vários colegas de vocês cairão, tá? E que eu não gostaria que caíssem, mas eu não tenho acesso a eles. Então, com essa ferramenta de reorganização, design generativo, em vez do engenheiro desenhar 3 ou 4 opções, ele, em conjunto com a inteligência artificial, ele pode gerar milhares, tá? E atendendo às restrições que ele mesmo coloque. Pensamento crítico, né? Estratégia, etc. Tá? Aí temos um exemplo aqui na Ayrton, uma redução de 87% de tempo no projeto. E a Monograph, né? Redução média de 20% nos custos de construção, né? Então, o papel humano ele passa a ser não gerar as opções, né? Mas definir as restrições. Isso é muito interessante. Escolher os critérios de avaliação, custo, eficiência e estética. Validar e refinar as melhores soluções usando julgamento e experiência, né? Então isso é inteligência artificial trabalhando em conjunto com inteligência humana em qualquer área da engenharia, qualquer engenharia, e reposicionando esse profissional, né? O valor mudou do ato de desenhar, no sentido de design, no sentido de projeto, né? Para o de decidir. Ou idealizar também, né? Então a máquina passou a atuar, né? Na questão de desenvolvimento, e o ser humano passou a atuar na parte de ideação e na parte de decisão. Ok?
Coloquem suas dúvidas. Eu tenho certeza que tem muitos engenheiros fazendo esse curso e muitos vão ter dúvidas na sua área de atuação, dúvidas específicas. Eu sou engenheiro também, entendo muito bem esses mercados, todas as engenharias. Então coloquem suas dúvidas que eu posso contribuir. E quando a gente fala da ciência, a inteligência artificial resolve problemas de gerações, né? E aqui um caso prático que foi, inclusive, o objeto do Nobel de Química em 2024, a revolução da inteligência a partir da construção de um modelo de predição de enovelamento ou conformação de proteínas, que é um desafio da biologia, né? Tinha mais de 50 anos que a biologia buscava descobrir uma estrutura única de proteína com certas características, né? Que os pesquisadores que conseguiam descobrir isso tinham chances de ganhar, né, um prêmio Nobel, porque isso podia levar anos de pesquisas, estudos, experimentações, né? Não era algo fácil e continua não sendo fácil, né? Porém agora está disponível em banco de dados a partir de ferramentas como AlphaFold, né? Mais de 200 milhões de proteínas, né? Então, olha que interessante, o salto da cadeia de valor da pesquisa, neste caso aí, né? Antes era qual é a forma dessa proteína, né? Dada uma proteína, qual que é a forma espacial que ela iria ter. Esse é um projeto para quem é da área de biologia, biologia sintética, etc. Entende muito mais essa dificuldade e a forma dessa proteína define muitas características dela, única e exclusivamente definidas pela conformação espacial, né? Então, prever, entender qual é a forma, isso já não é mais um problema de um cientista, né? Isso aí a máquina já faz, né? Agora, o problema do cientista é o que podemos fazer com conhecimento da forma de 200 milhões de proteínas, né? Que já sabemos a forma dessas 200 milhões de proteínas, antes delas serem construídas, né? Antes delas serem sintetizadas. O que podemos fazer com esse conhecimento? Essa é uma pergunta, né? Então teve um salto aí na cadeia de valor. Então esse cientista ele deixou de ser um descobridor de estruturas, para este caso, para se tornar um estrategista do conhecimento biológico, né? Ou seja, o que fazer de forma inteligente com esse conhecimento. Por isso, novamente trazendo o nome do nosso curso, a justificativa do nosso curso é Estratégica AI. Nosso processo de aprendizado ele por escadinha, à medida que a gente vai assumindo os degraus mais superiores, né, nessa escada, eu vou trazendo algumas justificativas aqui para vocês, né? E aí, pô, Gibran, a base da pirâmide então evaporou. Eu como estagiário, eu como júnior, independente da profissão, eu como pesquisador iniciante, eu estou obsoleto. Antes de começar a trabalhar, eu já estou obsoleto, só vai ter vaga para pleno e sênior. Olha, eu vou te falar uma coisa. A inteligência artificial, ela não está te tornando obsoleto, tá? Ela está forçando com que você se promova. Tá? Entenda esta mensagem. Ela está te empurrando contra a sua vontade, contra o seu conforto, para que você se promova. Tá? E qual que é a promoção? Executor de estratégia. O trabalho repetitivo cognitivo, que é o que normalmente quem está em início de carreira faz, esse trabalho ele está sendo substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial está forçando, está te empurrando, está pedindo para que você utilize ela para fazer isso e para que você aprenda a executar a estratégia. Todos estão sendo executados, todos estão sendo promovidos para executor de estratégia, curador e supervisor. E mais, nenhum superior seu, nenhum gestor seu vai falar isso para você e vai te ensinar isso porque ele não tem essa percepção. Porque não trabalha com isso no dia a dia. Ele não tem essa vivência e
e ele não está no dia a dia de um projeto de inteligência artificial e vendo isso todo o tempo, todo dia, nas mais diversas empresas. Então isso tem que vir de você. É você que tem que promover essa transformação. E o mais legal é que para você se promover, você não vai precisar pedir para ele aumentar o seu salário, você não vai precisar de mudar o que você faz. Você simplesmente vai deslocar o seu perfil, você vai passar a executar as tarefas que você sabe que são mais relevantes para você e vai delegar as demais que você sabe que são relevantes para a máquina, e você vai ser um profissional que vai se destacar dentro desse processo. Aí se destacando dentro desse processo, ainda sendo júnior, mas se destacando dentro desse processo, aí sim o supervisor, o gestor, quem for, vai perceber um resultado seu. Mas esse resultado seu já foi promovido por você. Esta é a dificuldade de se trabalhar com profissionais de lidar, né, com profissões cognitivas. Essa é a dificuldade, porque quando é profissão braçal, eu sou responsável por movimentar essa máquina aqui e trabalhar com essa embalagem aqui manualmente. Não, Gibran, vai substituir, você vai sair dessa, você não vai fazer. Aí não tem como você questionar. Isso é muito claro, né? É muito claro. As coisas são muito concretas. Aí coloca a máquina no lugar, tá claro para você que não tem mais vez para você ali. Você vai ter que se virar para outra tarefa, seja operacional, outra operacional, que em breve também seria substituída, ou se qualificar e trabalhar na parte cognitiva, que é o que tem acontecido, né? Quando eu falo de automação muscular, automação em massa, que aconteceu nas revoluções anteriores. Falando em revolução inteligencial, a inteligência não está substituindo o trabalho muscular, né? Ela está trabalhando com amplificação cognitiva, que é o que a gente tem falado aí. A amplificação cognitiva, aí pega todo mundo, tá? Não quer dizer que o cara está mais no alto nível, que ele vai ter uma visão melhor do que a sua. E digo mais, na época das máquinas substituindo humanos, bastava o seu superior ter mais dinheiro do que você, que ele compraria uma máquina e colocaria no seu lugar. Agora, não é questão de ter ou não ter dinheiro, porque para desenvolver isso não é questão de ter ou não ter dinheiro, é questão de ter ou não ter conhecimento. Então, o superior, se ele pode ter muito dinheiro, pode ser o dono de uma empresa gigantesca, ele não tem nem ideia do que o dinheiro dele pode pagar em termos cognitivos. E ele vai ter menos ideias do que você. Mas você sabe. Tá? Aí, o que acontece? O que significa, né, nesse processo de mudança? Significa que a inteligência artificial está achatando as hierarquias e redefinindo a progressão de carreira. Tá? Então, as tarefas de nível júnior, que serviu como treinamento para as pessoas evoluírem, né, para pleno e sênior, estão sendo automatizadas. Então, isso altera o desenvolvimento profissional. Então, essa questão de modelo tradicional muito comum nas engenharias, na programação, para mim nunca fez tanto sentido, agora não faz, né? Não é idade mais, né? Então o modelo é esse aqui, ó. O modelo é de acesso, ao invés de idade e tempo de experiência, é acesso, né? O quanto que cada um está habilitado a acessar e a dividir corretamente essa tarefa e a se deslocar em perfil, né? Então, a gente deixa de fazer uma progressão de carreira linear, baseada no domínio de tarefas, para uma progressão de perfil, né? Promoção de perfil interno. O júnior, ele teria um perfil operacional, ele faz uma promoção interna de perfil profissional para operacional para perfil estratégico, dentro do seu conhecimento, sendo a mesma coisa, pleno a mesma coisa, todos adotando a inteligência artificial como ferramenta ou construindo, né? Construindo, que a gente vai aprender na trilha mestra da profissão. Então, o ponto de entrada nas profissões cognitivas, ele agora exige um nível mais alto de habilidades estratégicas, de colaboração com a inteligência artificial desde o início, né? E os modelos de educação precisam se adaptar a essa nova realidade. Agora eu pergunto para vocês, como eu falei no início, eles vão se adaptar? Você vai esperar que eles se adaptem? Ou melhor, eles sabem que eles precisam adaptar? Não sabem.
tá? Não sabem e não vão se adaptar. Então, aproveitem que vocês estão tendo acesso a esse conhecimento e vocês realizem essa adaptação. E quem sabe num dia vocês mesmos sejam os criadores desse processo, novo processo educacional, que é uma das nossas intenções também, ok? E aí, Gibran, mas isso não funciona para minha área. Eu digo que funciona para todas as áreas, tá? Nós da Tecno já fizemos mais de 40 projetos nas mais diversas áreas, mais diversas profissões. Já trabalhamos com os mais diversos perfis de profissionais de várias empresas, de vários níveis de conhecimento. E dentro da nossa empresa nós temos profissionais de várias áreas de graduação, de mestrado, doutorado, de várias áreas, né? E a gente entende um padrão aqui que segue, né? E que está acontecendo, né? O valor que está caindo, né? Tarefa em termos de perfil, tá? Lembre-se, perfil, não estou falando de profissão. Tarefas repetitivas, profissionais que gostam, né, de trabalhar com tarefas repetitivas, que trabalham com muitos volumes de dados de forma manual, trabalham com sistemas de previsibilidade, com regras, execução de tarefas, né? Execução de tarefas repetitivas, né? Execução de tarefas, na verdade, que podem ser ensinadas a partir de procedimentos. Né? Isso aqui está caindo, a máquina está substituindo isso. Aí o profissional, dependendo da área que ele esteja, ele tem que fazer essa mudança interna dele. Passar a adotar isso aqui, ó. Julgamentos em cenários ambíguos, aprender, né? Empatia e comunicação complexa, porque tem que entregar resultados e tem que entender demandas. Criatividade na formulação de problemas, porque ele precisa saber lidar, construir problemas criativos, inteligentes, simples e baratos, e utilizar a máquina como auxílio. A gente viu isso no módulo 3. Pensamento estratégico e decisão. O que é isso? Módulo 3. Terceiro bloco. Aqui é bloco 2. Aqui é bloco 2. Aqui é bloco 3. Né? E aqui, na verdade, aqui é formulação de problemas. Aqui também é bloco 1. Tudo aí do módulo anterior, tá? Que vocês já pegaram. Então, o que acontece aqui com esse perfil? Olha que raciocínio interessante aqui que vocês podem fazer. Ao invés de vocês se preocuparem com a inteligência ameaçando a carreira de vocês, pensa que está ocorrendo entre uma competição de perfil de profissional dentro da própria carreira de vocês, tá? O humano operacional e o humano estratégico, tá? Qual dos dois é o seu perfil? Independente da profissão. Se o seu perfil é o humano operacional, 100% de certeza que você vai ser substituído pela inteligência artificial. E só ainda não é substituído porque a empresa que você trabalha, eles ainda não sabem disso. E como eu falei, a empresa é mais lenta do que o profissional. Então seja mais rápido que a empresa, que o mercado. Tá? E não busque qualificação para isso que vocês não vão achar. O que tem que aprender, vocês estão aprendendo aqui. Ou vão aprender com a experiência, né? Com a vivência. Então, esse perfil operacional, a máquina compete com a execução de tarefas automatizadas. O valor desse humano é medido por volume e velocidade, número de documentos revisados, linha de código escrita, número de dashboards criados, número de relatórios criados, número de documentos, né, corrigidos. O valor de mercado está sendo comprimido pela inteligência artificial, tá? Pela eficiência dela. Porém, a dica, a boa notícia é muito simples, porque você não vai mudar de profissão. Você simplesmente vai se tornar um humano estratégico. Como que você torna isso? Tudo que você precisa para se tornar está explicado no módulo anterior, no módulo 3, tá? E como que você vai executar será ensinado na trilha mestre da profissão. Se você não quiser aprofundar na matemática, será ensinado na trilha mestre da profissão. Se você tiver facilidade e quiser aprofundar na matemática e quiser se tornar um cientista de dados, na trilha
o cientista sábio. E se você é de uma empresa e que não sabe nada disso que eu estou falando, vai ser o mestre, o estrategista, né? Se você é empreendedor, trabalha em um nível mais alto dentro da empresa. Esse humano estratégico, ele vai utilizar a inteligência como uma alavanca para pensar em um nível mais alto. O valor dele é medido pela qualidade das perguntas, sua capacidade de curadoria e sua decisão final. O resultado, ele sobe na cadeia de valor, focando em onde a máquina não compete ainda, tá? Então lembrem-se, este é o profissional aqui que todo mundo precisa contratar, inclusive a gente, né? Então, quando a gente faz o processo seletivo, a gente fez um processo seletivo para estagiário e a gente não buscava conhecimento operacional, a gente buscava visão. Tivemos mais de 2.100 candidatos e, por incrível que pareça, tinha muitos candidatos bons nesse lado aqui, ó. Mas a maioria ainda estava aqui nesse lado operacional, independente da área, tá? Por isso, o nosso foco é tornar qualquer profissional acima da média, o foco desse curso, porque a média está aqui, ó, tá? Então, o que a inteligência artificial está promovendo é isso. Não adianta competir com velocidade, né? Competir com volume. Então, a transferência dentro ainda da mesma profissão de execução para a decisão, do fazer para o pensar, do volume para o critério. De ter a resposta para fazer a pergunta certa. Você sabe, né? Todos que vocês fizeram o módulo 3, você sabe que isso aqui não é nada, não é papo, né? Isso aqui tem como aprender e tem como utilizar e executar. Vocês já estão habilitados a partir do módulo 3 que vocês fizeram. E na trilha, o mestre da profissão, vocês vão aprender a construir modelos de inteligência artificial a custo zero. Tá? Então não tem essa de não ter dinheiro, né? A empresa precisa fornecer, não tem essa. A gente está falando do profissional a custo zero. Tá? E se tiver algum custo, serão centavos ou poucos reais. Né? Não são custos altos. Né? Então a trilha do mestre da profissão, a trilha do cientista sábio e a trilha do estrategista também. Mas para pensar como um cientista de dados ainda atuando na sua profissão, sem sair dela, é mestre da profissão. E, logicamente, fazendo seus cursos de qualificação dentro da área de vocês, tá? E aqui, uma coisa muito interessante aqui, ó. Muito interessante, né? Então, beleza, Gibran. Você falou sobre isso, só que existe um paradoxo aí do aprendizado, né? Se a inteligência artificial está automatizando tarefas júnior, a revisão de documentos para o advogado novato, a escrita de código básico para o programador iniciante, a análise de dados preliminar para o analista júnior, historicamente, né, a gente sabe que essas eram tarefas do campo de treinamento essencial do júnior, né, onde a próxima geração de especialista construía intuição, aprendia com erros, baixo risco e desenvolvia base para o trabalho sênior. Olha só qual que é a tensão aqui. Ficou nessa escada, né? Ficou um buraco, né? Como é que o profissional vai subir se justamente a etapa de aprendizado está sendo automatizado? Interessante essa pergunta, né? Nós já trazemos profissionais, tanto estagiários como júnior, a gente já coloca eles na parte de pensamento, a gente já exige que se utilize para pensamento estratégico, a gente não exige as tarefas operacionais, a gente nem gosta que faça somente as tarefas operacionais. É difícil, é um trabalho que tem que ser feito, com treinamento interno, muitos demoram, mas é um trabalho que tem que ser feito. E isso acaba sendo até levado em consideração no processo seletivo. Então, qual que é a questão aqui? A questão é que você não tem que se preocupar, esta habilidade que é ensinada, a resposta disso, né? Esta habilidade que é ensinada, esse treinamento que era necessário para ser sênior ou júnior, ela não é necessária mais. Então não se precisa treinar mais esses profissionais nesse sentido. Esses profissionais têm que ter outro tipo de treinamento, tá? Que é isso aqui, ó, que é o que eu acabei de mostrar aqui, ó. Vocês estão pensando, aquela pergunta foi feita pensando nessa hierarquia aqui. Essa hierarquia aqui ela não serve mais. Muitas empresas não sabem.
Mas na prática, essa hierarquia aqui, ela não forma bons profissionais. Essa hierarquia aqui trabalha com bons profissionais, né? Os bons profissionais executam esse tipo de... estão nesse tipo de perfil profissional e não nesse tipo de modelo tradicional aqui, tá? Porque nesse modelo tradicional ele é engessado, ele é linear, e ele é baseado em aprendizado e experiência em tarefas repetitivas para executar tarefas mais difíceis, né? Sendo que as tarefas repetitivas a máquina está executando mais, então ela passa a ser a base de todos os profissionais, né? E não é uma pirâmide, não se pode colocar inteligência social aqui na base, né? Não se pode colocar inteligência na base porque não é só o Júnior que vai usar, são todos aqui. Então há um achatamento entre a capacidade dos profissionais, tá? Então aquela ideia de enxergar o sênior como no trono, né, como um rei e tudo, não tem essa mais. Na verdade nunca teve, né? Isso aqui é uma questão cultural mesmo. Então a inteligência social, ela, na prática, ela favorece que esse achatamento seja cada vez maior, tá? Então, esse processo de orquestração, né? Ele passa a ser o decisor, e a questão de memorizar leis, normas, procedimentos, velocidade em trabalhar com informação, execução de cálculos, desenhos padronizados, projetos, plantas, circuitos, né? E codificação, né? Codificação dos fundamentos, né? Codificação da fundação do código, etc. São em queda, são demandas em queda. Todos podem automatizar isso, independente da área que você esteja, e independente se existe ou não tecnologia de mercado para isso, todos vocês poderão automatizar isso, vocês vão aprender no mestre da profissão, para que vocês tenham tempo e construam e se diferenciam em habilidades com demanda em alta. Literacia, né? Alfabetização em dados, isso aqui é o que a gente está fazendo. Validação, curadoria crítica é o que a gente está fazendo. Gestão de sistemas homem-máquina é também o que a gente está fazendo. Inteligência adaptativa, capacidade de aprender, desaprender, reaprender continuamente em um ambiente tecnológico dinâmico. Então, eu falei em alguns momentos que existem profissões que elas são mais tradicionais, não exigem muito o estudo e o aprendizado daquele profissional. Ele fica ali aprendendo com o ambiente no qual ele está, né? Então ele fica tem pouca capacidade de se destacar, de acompanhar o que está sendo desenvolvido. Então torna-se cada vez mais a habilidade daquele profissional aprimorar o seu processo de aquisição de conhecimento, e que eu mostrei no módulo de ferramentas legais. Vocês têm acesso ali a como aumentar o seu desempenho em pesquisa e estudo, né? Como eu mostrei lá, tanto pesquisa e estudos, né? e aprendizado, em 2 vídeos mostrando isso, né? Não deixem, quem não viu, não deixe de ver lá. Isso tudo aqui a gente vai aprimorar ainda, estamos só começando ainda no nosso ciclo fundamental, na nossa metodologia de escadinha de degrau em degrau, né? E aí, para finalizar, qual que é a reflexão para o nosso futuro, né? A gente vê como essas tarefas estão mudando, tarefas centrais que geram valor em cada profissão. A gente viu no nosso módulo 1 como que a gente divide nossa profissão em tarefas, e a gente identifica quais que realmente geram valor para que a gente possa focar, né? E aí, uma pergunta que... Essa pergunta é uma pergunta filosófica, mas para o bom profissional inovador, ele pode se qualificar como tal, né? Então, olha que interessante essa pergunta aqui, ó. Se as tarefas que definem uma profissão mudam de forma tão radical, em que ponto ela se transforma em uma profissão inteiramente nova, mesmo que continue usando o nome antigo, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro, mas eu não me considero um profissional que está exercendo a profissão de engenheiro. Eu sou cientista de dados, mas não me considero um profissional que está exercendo a profissão de cientista de dados, né?
Eu sou um pesquisador, mas não me considero um profissional que está exercendo a profissão, as tarefas de pesquisador. Notem que essas tarefas, essas profissões, elas estão sendo cada vez integradas, né? Então, será que pode existir um nome, um novo nome? Novamente, esse novo nome vai ser definido lá na frente. Como eu falei, o mercado vai demorar para mudar, a universidade vai demorar para mudar, só que os profissionais já estão atuando. Todo curso, né? Surgiu o curso de Engenharia de Controle e Automação. Quando ele surgiu, já tinha professor. Como que você faz? Pô, mas como que tem professor de um curso que não existia? É porque eles já exerciam aquelas tarefas, já conheciam aquele mundo, já tinha profissionais, o mercado já tinha demanda. Então o mercado tem demanda, tem a universidade, tem demanda de profissionais, tem demanda de pesquisa, aí tem a universidade, aí tem um processo burocrático lá para atualizar a grade curricular, criar novos cursos. Aí só assim depois os retardatários, né, os profissionais que eu chamo de retardatários, no sentido de esperar as coisas acontecerem para tomar uma decisão, aí começam a entrar nos cursos, etc. Só que já tem muitos profissionais já exercendo aquela profissão, né? Então, como exemplo, um advogado que não pesquisa, mas estrutura problemas para um conjunto de modelos de inteligencial, ele ainda é um advogado no sentido clássico, porque tem tarefas que a gente faz para a área jurídica que a gente substitui um papel que um advogado poderia ser capaz de fazer. Tem tarefas que a gente faz na área de medicina, problema que a gente resolve na área de medicina, que a gente substitui parte do trabalho que um médico poderia fazer. Tem tarefa na engenharia que a gente faz a mesma coisa, mesmo a gente não sendo destas áreas. Então, fica essa reflexão. E lembrando, né, que todos vocês, enquanto profissionais, que espero que tenham dado essa inquietação positiva, entendam que esse processo de aprendizado ele vai exigir e cada vez fique mais claro para vocês quais das trilhas que fazem mais sentido. O estrategista, para aquele que quer pensar puramente estratégico, que é o decisor. O mestre da profissão, para aquele que quer ser um profissional extremamente qualificado com a cabeça de um cientista de dados, executando tarefas de um cientista de dados para potencializar a sua profissão, fazendo esse deslocamento de perfil, sem necessidade de aprender a matemática a fundo. E o cientista sabe que aquele que quer aprender matemática a fundo, a origem, e construir os próprios modelos de inteligência artificial para se destacar enquanto um cientista de dados que pensa e não só programa, e o que entenda, né, que ciência de dados não tem nada a ver com programação, né? É isso aí, pessoal. Lembrando que em todas as aulas a gente tem uma referência avançada para que vocês possam pesquisar, conhecer, entender de onde que eu tirei essas informações, essa pesquisa e tudo. E aí, é isso. Até a próxima aula. Vamos seguir nos nossos degraus aí. Um grande abraço e até mais.